Entrou na pauta da mídia a questão da prisão provisória por força da tragédia que abateu o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu não conheço a decisão da magistrada. Embora a maior parte da imprensa venha criticando e critica a decisão judicial, eu não tenho elementos para avaliar se a decisão foi correta ou errada e também, por uma questão ética, não me cabe nesse momento tecer comentários sobre aquela decisão. O que eu posso dizer é o seguinte: as prisões preventivas, as prisões temporárias, elas têm sido decretadas a granel. Nós temos ali critérios, esses critérios não são obedecidos. A prisão temporária, uma lei específica, tem critério, não são obedecidos. O que acontece? Acontece que denúncias ou investigações são tomadas a princípio como verdadeiras e fundamentam uma decisão judicial. Ou seja, está se punindo antecipadamente. Mas essa punição antecipada, ela violenta o Código Penal. Ela violenta as leis especiais. Por quê? Porque a regra é a presunção de inocência. O cidadão ele é presumido inocente até o trânsito final de uma decisão, ou seja, quando não couber mais recurso. Até então, ele tem que ser visto como inocente. E essa presunção de inocência, ela desaparece ou ela é mitigada somente naquelas hipóteses. Por exemplo, está destruindo provas, está intimidando testemunhas. Então, fora essas hipóteses legais, qualquer punição que não tenha esse caráter cautelar, ou seja, essa necessidade de tutelar o processo, ela é abusiva. E os efeitos são às vezes irreparáveis, como aconteceu com o reitor. Há que se fazer uma reflexão, e uma reflexão deve ser feita por parte da imprensa. É muito fácil agora criticar a juíza, é muito fácil apontar o dedo quando nós sabemos que grande parte da imprensa, na época, aplaudiu essa decisão. Agora a Folha de São Paulo, ao noticiar a tragédia, ainda faz remissão à investigação, ao desvio enorme de verba que não tem nada a ver com ele. Ele não estava sendo investigado pelo desvio de verba, ele estava sendo investigado por, de acordo com a mídia, obstrução da justiça. Veja a Lava Jato. Nós todos aplaudimos as prisões preventivas. Prisões preventivas que quem tem um mínimo de conhecimento jurídico, se for olhar, não tem fundamento legal. Por que são utilizadas as prisões preventivas na Lava Jato? Para forçar delações. Mas ali ninguém fala nada. Até que aconteça uma tragédia com a gente. Hoje são os políticos, porque a política é uma classe desgastada, é uma classe estigmatizada, então ninguém dá bola quando o político é preso preventivamente, ninguém dá bola para ver se aquela decisão que leva um político para o cárcere está de acordo com a lei, com a doutrina, com a jurisprudência, ninguém dá bola. Só que assim, hoje se prendem os políticos, amanhã se prendem pessoas, ao que tudo indica, de bem, como o pobre e coitado reitor. Por isso que há de se pensar bem, se discutir a questão do abuso de autoridade. Há que se discutir, há que se responsabilizar decisões como essa. Não se trata de falar, crime de hermenêutica, não, é uma interpretação. Não, tudo existe interpretação, mas tem interpretações que não encontram amparo na lei, na doutrina, na jurisprudência. É uma arbitrariedade. E decisões como essas, o subscritor deve ser responsabilizado. Se eu xingo uma pessoa, se eu ofendo uma pessoa, eu sou punido. Agora, o Ministério Público escancara, arrebenta, estraçalha reputações e denúncias e não acontece nada. E não acontece nada. Isso deve ser repensado. Essa tragédia deve suscitar reflexões que são muito mais interessantes do que tentar culpar, talvez, a juíza nesse momento. Eu acho que deve se amadurecer no sentido de, da própria imprensa, fazer uma meia-culpa e ver se é certo noticiar vazamentos, noticiar trechos de interceptações telefônicas, sem saber o conteúdo integral daquela conversa. Isso é o que está acontecendo hoje. E, infelizmente, nesse caso, aconteceu um desfecho trágico.